apostilas, né? Estamos abordando o tema de número 17, a realidade da redenção no Novo Testamento. Semana passada nós abordamos nesse tema 17, a realidade da redenção. Nós falamos, o tópico 2 fala sobre a redenção e a sua abrangência. Ou seja, qual é o alcance dessa obra de redenção? Nós falamos claramente aos irmãos, demonstrando como que, infelizmente, quando se fala de redenção, fala geralmente que Jesus morreu para nos salvar do inferno para o céu. Mais ou menos isso. E basicamente isso, né? Mas nós vimos pela Escritura que a obra de redenção alcança pelo menos 5 elementos. Primeiro, ela nos redime da morte eterna, da condenação eterna. Ou seja, o problema do lago de fogo está resolvido de uma vez por todas com a obra de redenção de Cristo, para todo aquele que crê no seu Evangelho. Mas nós vimos também que a redenção, ela visa redimir o homem organicamente, em todo o seu ser, espírito, alma e corpo, né? Em terceiro lugar, nós vimos que toda a criação, ela também será redimida do cativeiro da corrupção, por causa da obra de Cristo. Ou seja, toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não porque ela tenha decidido pecar contra Deus, não é isso, né? Mas que ela está sujeita em razão do pecado do homem. E, portanto, ela aguarda a redenção do homem, para que então essa redenção de Cristo no homem alcance também a ela, e ela seja completamente redimida. Nós vimos também que pelo menos há 3 textos, né, que se não são claríssimos, são pelo menos claros, que falam que a obra de Cristo, de redenção, alcança também os céus, que seria Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, quando Paulo fala que todas as coisas vão convergir para Cristo. Essa reconciliação de todas as coisas inclui as coisas dos céus e da terra. Colossenses capítulo 1, versículo 20, que diz que a obra de Cristo, ou o sangue da cruz, redime todas as coisas, inclusive as coisas do céu. E temos Filipenses capítulo 2, né? Versículos 9 e 10, que também diz que no último dia todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra haverá de se curvar diante de Deus, e toda boca nos céus, na terra e debaixo da terra também haverá de confessar que Jesus é o Senhor. E, portanto, essa obra de redenção alcança também os céus. Ok? Vamos agora entrar, então, no tópico 3º. Faltou o 5º, né? Que a obra de redenção, ela determina a conquista plena do reino de Deus por parte de Cristo, até que, então, no final de todas as coisas, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 25, 26, 27, 28, dizem claramente como que Cristo, no final, ele há de entregar, devolver o reino ao Pai. Como será resgatado completamente o reino que outrora fora usurpado pelo maligno. Ok? Vamos lá então, tópico de número 3, a obra de redenção. Vamos agora falar propriamente sobre esta obra. Nós precisamos compreender alguns aspectos da redenção que não nos foram falados, não nos foram ensinados, e que tão somente nós concebemos ao longo da nossa experiência como sendo a morte que Cristo sofreu na cruz. Ele morreu, derramou o sangue e nos redimiu. Mas é muito mais profundo do que isso, tá bom? A obra de redenção, ela tem alguns aspectos. O primeiro, na letrinha A que está aí, diz assim: a obra de redenção acontece segundo o conselho da divindade antes da fundação do mundo. Esse é um conceito belíssimo que nós encontramos na Escritura. Não somente um conceito, mas, sobretudo, o conceito acerca de uma verdade muito grande e que, infelizmente, é ignorada pela maioria dos cristãos. Porque todo o olhar da cristandade está voltado para a obra histórica de Cristo, que ele teria se feito homem e morrido na cruz do Calvário.
Esse é o aspecto que é valorizado. Mas a Escritura, ela afirma categoricamente. Quando eu digo que ela afirma categoricamente, quer dizer que ela não fala por meio de parábolas, nem por meio de profecia, nem por meio de símbolos, mas ela usa palavras claras. Se os irmãos verificarem, 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 20, Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, são dois lugares no Novo Testamento que, ao se referir à obra de redenção de Cristo, e essa obra se dá por meio da morte do Cordeiro de Deus, é dito para nós em Pedro e em Apocalipse que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, ou como diz, antes da fundação do mundo. O que significa que essa obra de redenção, ela é o germe da própria criação. Imagine você que se o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, aqui nós temos o epicentro da graça divina, em manifestação antes de haver mundo, é o Senhor já redimindo o mundo que ainda nem havia sido criado, e portanto essa redenção se torna a base de todo o relacionamento de Deus com essa criação que agora ainda viria. Bem, então prosseguindo, nós vemos como que esse é um grande mistério. Talvez alguém fale assim, mas como pode Cristo ter morrido antes da fundação do mundo? Porque não é dito que Cristo morreu antes da fundação do mundo de modo simbólico. É dito que o Cordeiro de Deus foi morto. Vamos verificar. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Veja quais os termos que Pedro utiliza para falar tão grande verdade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20. Ele diz assim, olha: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então Pedro diz que o sangue de Cristo, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no tempo. Perfeito? Agora veja o texto de Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Diz assim: adorá-la-ão todos, ou seja, aqui é uma referência à besta, né? Todos adorarão a besta, ou todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então alguém pode falar, pastor, mas como pode alguém afirmar tão verdade ou entendimento tão distante de nós entendermos? Porque logo a primeira pergunta que se faz, e nós que somos estudantes temos que pensar nisso, temos que fazer o seguinte raciocínio para entender a lógica dessa verdade. Ora, o salário do pecado é o quê? É a morte. Vamos raciocinar comigo, quero chamar vocês todos. Pensem comigo, que eu vou desenvolver algo que vai ser o fundamento da explicação que nós daremos aqui nesta parte, na letra B e também na letra C. Ora, se o salário do pecado é a morte, antes da fundação do mundo havia pecado? Não havia. Não havia mundo como havia pecado. Tá, e se o salário do pecado é a morte, e antes da fundação do mundo não tinha pecado, como o Cordeiro de Deus foi morto? Não é de se perguntar ou não? Temos que pensar sobre isso. Porque qual é a condição para que haja morte? O pecado. Não é o pecado que gera morte? Se não havia pecado antes da fundação do mundo, porque nem mundo havia, como é dito que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo? Logo, você percebe o que é? Que essa morte do Cordeiro, ela é de uma outra natureza.
Não pode ser a mesma natureza dessa morte do pecado que nós vivemos hoje. Concordam comigo ou não? Só para vocês terem uma ideia, pensem comigo. Cristo morreu na cruz, não morreu? Morreu na cruz. Olha só, são fundamentos. Vamos pensar a ideia. Cristo morreu na cruz. Agora então, os apóstolos saem a pregar o Cristo crucificado e diz assim: Henrique, você foi crucificado com Cristo. Concorda? Não diz a Bíblia? Diz: Henrique, você morreu com Cristo. Não diz a Bíblia isso? Aí eu pergunto: Cristo foi crucificado? Ele foi morto? Eu pergunto: você foi crucificado? Você foi morto? Como então a Bíblia diz que você foi crucificado e morto com Ele? Se você, falando da morte e crucificação dele, você pensa numa cruz e numa sepultura, e da sua muda a natureza. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Não está entendendo? Eu vou reconstruir o pensamento. Qual é o meu objetivo com esse raciocínio? É levar os irmãos a entenderem a natureza da redenção efetuada por Cristo, é levar os irmãos a entenderem o que é a morte de Jesus que nos redime. Perfeito? Então, para os irmãos entenderem, vamos buscar qual é o conceito tradicional. Jesus morreu por nós na cruz, há 2000 anos, lá em Jerusalém, não foi? Por isso você está o quê? Salvo. Você acredita nisso? Fala: mas é lógico, pastor. Você está louco? O Evangelho, Jesus veio dos céus, morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, e agora, pronto, ele morreu, eu estou salvo. Mas interessante, ele morreu e você que crê também não morre fisicamente? Sim ou não, pessoal? Não morre fisicamente? Paulo não morreu, Pedro não morreu, João não morreu, e você também não vai morrer daqui a uns dias? Uns anos, né? Uns anos. Um dia é muito pouco, né? Daqui a uns anos, 3 anos, sei lá, 10, 15, 20, 50 anos, tá bom, né? Mas não é assim que se diz? Cristo morreu por mim, pelos meus pecados. Estou salvo. Aí eu estou dizendo assim: irmãos, vamos elevar o nosso entendimento. Vamos entender, quando eu falo de entender a Escritura organicamente, é exatamente isso. Deixar essa ideia literalista da coisa e entender qual é a essência dessa morte. Por que que essa morte de Cristo me salva? Em que aspecto ela me salva? Como eu me torno participante dessa morte? Então vamos pensar a morte de Cristo. Tudo bem, pessoal? Vamos pensar. Cada afirmação que eu lanço é uma afirmação, é um fundamento para você refletir. Primeiro ponto. Está aqui, ó, letra A. A redenção, a obra de redenção é segundo o conselho eterno da divindade, antes que houvesse mundo. Nós verificamos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, que a morte de Cristo foi conhecida antes da fundação do mundo, porém foi manifestada no tempo. Ela foi conhecida lá. E ela se manifesta aqui. O que está dizendo? Que a morte de Cristo há 2000 anos foi o quê? Foi uma manifestação. Foi a manifestação do que já havia, ou não? Por isso que lá em Apocalipse 13 vai dizer semelhantemente, e com palavras mais claras e expressas, dizendo: o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Vocês creem nessa verdade? Como proclamar que Cristo morreu desde a fundação do mundo? Vamos agora pensar essa verdade. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Vamos pensar. Então vamos criar um raciocínio para sondar, discernir a morte do Cristo antes da fundação do mundo, ou que seja, desde a fundação do mundo. Primeiro raciocínio: qual é a condição para que haja a morte? A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, por que as pessoas morrem? É por causa do pecado. O pecado é a causa.
Por isso que os homens morrem. Quando Cristo, há 2000 anos, morreu lá em Jerusalém, ele não tinha pecado, concordam? Ele é impoluto, santo, sem defeito, mas é dito que ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Por isso que ele morreu fisicamente. Do contrário, a morte não tinha como matá-lo. Perfeito? Mas vamos lá. Mas e como é que ele morreu antes da fundação do mundo? Segundo o pensamento, o raciocínio, o primeiro é: a condição para haver morte é o pecado. Segundo o raciocínio, antes da fundação do mundo, havia pecado? Se não havia pecado, não havia o quê? Morte. E como é dito que o Cordeiro morreu? Antes da fundação do mundo. Não cria aqui um problema? Como se soluciona esse problema? Entendendo que quando a Bíblia fala da morte do Cordeiro antes da fundação do mundo, está falando de um outro tipo de morte. Uma morte de uma outra natureza. Entenderam? A morte que nos redime é a morte de 2000 anos ou é a morte antes da fundação do mundo? E por que a morte de 2000 anos não nos redime? Redime, porque é a mesma, mas aqui é uma manifestação. Eu vou mostrar para vocês o que já aconteceu. Eu vou mostrar para vocês, por meio desse sofrimento, o que já é, o que sempre foi, desde que há mundo. Nós estamos demonstrando, então, a natureza da morte que redime. Aí eu coloquei um terceiro raciocínio para os irmãos entenderem essa mesma coisa. Eu perguntei: Jesus morreu na cruz há 2000 anos, sim ou não? Ele foi crucificado, ele morreu, foi sepultado, ascendeu aos céus, ressuscitou, ascendeu aos céus. Aí eu pergunto: a mesma Bíblia que narra essa história diz que o Henrique foi crucificado com Cristo? Diz que você morreu com Cristo? Diz que você foi sepultado com Cristo? Diz que você ressuscitou com Cristo? Diz que você ascendeu com Cristo e está sentado com Ele nos lugares celestiais? Aí eu pergunto: isso aconteceu com você? Com Cristo você olha sempre do ponto de vista literal. Ele morreu na cruz, não é assim que fala? Literalmente. Ele foi sepultado, literalmente. Tudo com Cristo você vê literalmente. Por que quando chega em você, agora é espiritualmente? Por que muda a natureza? Tudo o que aconteceu com Cristo, de modo histórico e material, e que pode ser percebido pelo testemunho de quem esteve à época e que está registrado na Bíblia, é apenas uma manifestação das mesmas verdades do ponto de vista orgânico. Perfeito? Então a morte do Senhor, do Cordeiro, antes da fundação do mundo, é a morte que redime. E ela se manifesta para você compreender aquela morte por esse meio material da encarnação, da morte física, da sepultura de Cristo, conforme consta nos evangelhos. Não são duas coisas, é uma única coisa, só que lá acontecida no ser divino, e agora esse ser se manifesta feito carne, para você perceber e compreender o que só estava dentro do ser dele até então. Difícil de entender? Não? Vamos seguir para os irmãos entenderem então. A partir de 1 Pedro, versículo 20, entenda isso. Pedro diz claramente que a morte foi conhecida antes da fundação do mundo. Apocalipse diz que essa morte aconteceu antes da fundação do mundo. E Pedro completa dizendo que essa morte, então, ela é manifestada no tempo. Então ela acontece lá, se manifesta aqui. Daí nós vamos então prosseguir com a letra C, com a letra B e a letra C. Essas duas letras mostram essas duas questões, de como que acontecendo lá, ela se manifesta no tempo. A letra B diz: por meio da humanidade segundo o princípio da encarnação.
Hebreus capítulos 10, versículos 5 a 9, Hebreus 2,14, João 1,14, são textos que falam como que foi necessário que para que houvesse tal manifestação, então o Cristo se fizesse homem, se fizesse carne. Capítulo 10, versículos 5 a 9 de Hebreus, narra todo aquele momento quando Cristo teria chegado e dito ao Pai: olha, Pai, a oferta e sacrifício pelos pecados não quisestes, antes um corpo me formaste. Prepara-me um corpo para que eu possa descer e realizar a tua vontade. E é assim que então ele se faz participante de carne e sangue, se faz homem à nossa semelhança, como está em João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne. Quando diz o verbo se fez carne, nós temos aqui agora um conceito, um princípio. O princípio da encarnação é o princípio orgânico de toda a obra de Deus, em que Deus não faz nada sem a humanidade, nem a humanidade faz qualquer coisa sem Deus. Isso implica a imanência divina no homem e instaura o modelo vital da nova humanidade consciente de sua realidade. Ou seja, imagine só a cena. A Escritura nos mostra tudo como sendo, digamos assim, ela encena uma história e mostra uma história no plano de acontecimentos, para você entender coisas que acontecem com você, para você se entender. Ou seja, para o homem conhecer a si mesmo, para você saber exatamente quem você é em essência, você tem que ter um padrão, sim ou não? Qual é o padrão? Cristo é a nossa referência. O Cristo encarnado, ele é o homem segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o plano de Deus. Quando eu olho para o homem, para Cristo, eu vejo aquilo que Deus fez e quer. Quando eu olho para mim mesmo, para vocês, eu vejo um homem que foi estragado pelo pecado. Ou seja, um homem que está cheio de manchas. Não é isso que esse não é o homem criado. Sobretudo porque nós também, por causa do pecado, o pecado, enquanto um grande engano, ele constitui uma grande máscara. O nosso ego, aquilo que nós julgamos ser, toda essa maldade, essa ganância, esse desejo de poder, de ser, de possuir, né? Tudo isso que nós temos, que muito forte, que a Bíblia chama de ego, isso na verdade não é o homem. Isso é o engano, iludindo o coração humano para que ele, pensando tudo isso, ele não seja exatamente aquilo que Deus quer que Deus é. Então Cristo é a nossa referência. Então quando diz o verbo se faz carne, nesse modelo, nesse processo, você vê o que Deus quer. Deus quer um homem, mas Deus quer um homem divino. É um homem em quem habita nele a divindade. Olha o número 2 que diz, olha, a encarnação do Logos implica, enquanto protótipo da nova humanidade redimida, o despertar do Cristo interior no homem, a fim de que Deus possa governá-lo, vivendo nele e por meio dele. Então, olhem para mim, vocês vão entender. Como todos os homens têm Cristo habitando dentro de si, desde a sua origem, desde a criação, ou não tem? Não é dito que Deus sopra o seu espírito dentro do homem? Então, o Cristo de Deus, conforme está em João capítulo 1, ele habita todos os homens. Está lá. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, a base de unidade de todas as coisas é o próprio Cristo, imanentemente em toda a criação. Aí diz, e a vida estava nele, e essa vida é a luz dos homens. Ora, se a vida estava nele, imagine você, se você vive, se você está vivo, o que te faz viver? Não é a vida? Quando fala a vida estava nele, que vida é essa? É Deus. O grande problema é que, por não pensarem, muitos entendem a vida como sendo outra coisa que não seja Deus. Não, Deus é uma coisa, a vida é outra. Ora, mas para o próprio Deus ser, tem que ter a vida. Não é sem razão que o próprio Cristo ele se define como sendo: eu sou o caminho, a verdade e a
vida. Ele é a vida. E diz: a vida estava nele, e essa vida é a luz dos homens. O que é luz? Consciência. Estamos chegando. Inteligência, percepção. Ou seja, essa nossa capacidade de inteligência, de razão, é Cristo. Cristo é essa percepção, é essa razão. Ou seja, Deus criou o homem para ser um ser inteligente, para ter razão. Por isso que você também pode claramente interpretar logos por razão. Logos significa palavra, significa razão. Então esse Cristo é essa luz dentro do homem. Então todo homem traz esse Cristo dentro de si. A grande questão é que a relação desse homem com esse Cristo, ela foi interrompida por causa do problema do pecado. Então agora o homem, olhem para mim, ele vive como se Deus não estivesse nele. Ele vive como? Totalmente, como diz Paulo aos Efésios 4,18, alheios à vida divina. Aí olha o Evangelho, falando da redenção. Aí olha a demonstração do Evangelho. Entenda que a morte de Cristo, a obra de redenção, ela se manifestou no tempo. Se ela manifestou, é para você o quê? Olhar, ver, e ao enxergar, compreender realidades espirituais que estão dentro de você, que você deve provar aqui dentro. Quando você olha para o plano histórico da redenção, histórico aconteceu há 2000 anos, você compreende verdades profundas. O Cristo se fazendo homem, ele se faz carne. Ou seja, a encarnação do Logos implica, enquanto protótipo da nova humanidade redimida, o que diz aí? Despertar. Está na sua apostila? O despertar do Cristo interior. Ou seja, quando o homem se desperta para essa presença do Cristo nele, está acontecendo nele a encarnação do Cristo em Jesus de Nazaré. Entende ou não? Cristo não se encarnou em Jesus? Ah, que maravilha! E eu participo disso em alguma medida? Ou é só uma história, só para eu saber? Não. Quando o homem que está separado de Deus, na sua consciência, no seu coração, quando ele se desperta para essa presença, esse Cristo nasce, esse Cristo se encarna, significa essa consciência agora dessa presença, dessa imanência desse Cristo. Nós chamamos isso de o princípio da encarnação. Não é da reencarnação, o princípio da encarnação. Agora volta para o tópico 1, da letra B. O princípio da encarnação é o princípio orgânico da obra de Deus, em que Deus nada faz sem a humanidade, nem a humanidade faz qualquer coisa sem Deus. Olha que coisa maravilhosa. É Deus dizendo: olha, eu quero fazer grandes obras. Deus falando. Mas eu não farei sem você. Eu quero fazer as minhas obras por meio de você. O homem foi criado para isso. E o homem então agora entendendo por sua vez que nada ele pode realizar sem Deus. Lembra que Jesus fala isso em João capítulo 15? Sem mim nada podeis fazer. E agora a humanidade, ela sabe que tudo que ela realiza mediante Deus. E Deus realizando por meio do homem. É essa união. É isso que significa a encarnação. Porque agora o Cristo vem, se encarna, se torna um modelo. É isso aqui, ó. Lembra que Jesus falou várias vezes: as obras que eu faço, não sou eu quem as faz, mas é o Pai que estando em mim é que faz as obras que agora eu faço. Esse é o princípio da encarnação. É Ele mostrando para nós o que é uma humanidade redimida, o que é o homem redimido. É assim que Ele deseja que seja o homem.
não é? E Paulo vai, mesma coisa, já não sou eu que vivo, né? Paulo vai dizer, mas Cristo vive em mim. Mesmo princípio. É o que Paulo diz aos Gálatas também, ele fala, capítulo 5, Gálatas 2:20, fala, logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Verdade. E no capítulo 5, Paulo vai dizer que o amor, a paz, a alegria são o fruto de quem? Do Espírito. Mas quem é que vai exercer esse amor? Cristo. Mas e quem é que vai exercer na terra, na prática? Se o fruto do Espírito é amor, não significa que eu tenho que amar? Eu, Alexandre, tenho que amar as pessoas? E estando eu amando as pessoas, esse fruto é meu ou é do Espírito? Sim, mas o fruto não é o fruto do Espírito? Então, sendo dele, ele ama por meu intermédio. E eu só posso amar o outro por meio dele. Ou seja, é uma conexão, uma união. E isso é o princípio da encarnação mostrado por meio de Jesus. Na letra C, diz assim, por meio da morte vicária do Filho de Deus. Romanos capítulo 3, 24 e 25, é um texto claríssimo, quando diz que nós somos redimidos mediante a morte de Cristo Jesus. Mas quando se fala da morte de Cristo Jesus, aí nós voltamos ao ponto de discussão. Qual a intensidade dessa morte? Qual o significado dessa morte? Nós colocamos aqui alguns pontos assim, olha. 1. O sofrimento e a morte em si mesmos, do ponto de vista do fato meramente objetivo, enquanto socos, chicotadas, sangue e descida ao Hades, não consistem na redenção. Vão chamar você de herege, mas calma que você vai entender. Mas como assim? O sofrimento e a morte que aconteceu há 2000 anos, o soco, a chicotada, o sangue, aquela cruz nas costas e a própria descida dele para o Hades, não constituem na redenção? Como pode? É a pergunta que alguém vai fazer. Como pode alguém declarar algo tão grave? Aí a princípio se responde assim, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. E olha que Pedro vai dizer que nós fomos resgatados, não com prata ou ouro ou coisa corruptível, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus conhecido desde a fundação do mundo. É o que Apocalipse diz, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então que tipo de morte é essa? Será que na eternidade, antes de haver mundo e portanto antes de haver o pecado, já estava lá Cristo sendo chicoteado, saindo sangue? Como é que ele poderia derramar o seu sangue antes da fundação do mundo, se nem homem ele tinha se feito ainda? Que sangue é esse? Que cruz é essa? Que sofrimento é esse? Então nós estamos dando à morte de Cristo uma dimensão cósmica. Ou seja, quando você disser isso para alguém, vão chamar você de herege. Mas raciocina comigo. A pessoa que chama você de herege, é ele que está diminuindo o valor da morte de Cristo, porque ele iguala a morte de Cristo à morte de todas as pessoas que morreram no seu tempo do mesmo modo. Inclusive, ele morreu ao lado de duas pessoas que sofriam uma sentença igual a dele. Isso não é reduzir a morte de Cristo? Então a morte de Cristo teria sido tão somente uma morte como de qualquer outra pessoa. Qual é a vantagem dessa morte? Qual é a grandeza dessa morte? Aí você explica, não, essa morte de Jesus, como todos aqui, é só para você ver e compreender no mundo das sensações, né? No mundo dos sentidos, para você perceber e compreender um pouco sobre a morte do Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. A morte que redime é esta morte do Cordeiro de Deus. Vamos compreender melhor. Número 2, da letra C. O sofrimento e a morte do Messias devem ser vistos e interpretados amplamente no plano
cósmico como sendo a manifestação da vida no curso da morte. Agora o negócio vai ficar bonito, porque em Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 11, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre queda e redenção. Ele explica o que é queda, ele explica o que é redenção, ele explica qual é o caminho da queda, e ele explica qual é o caminho, portanto, da redenção. Daí você vai entender claramente que, como nós dissemos aqui em aulas anteriores, né? Quando você entender essa morte de Cristo, quando você entender que crer no Evangelho é unir-se a Cristo nesta morte, aí você vai entender que de fato não existe redenção meramente judicial. Não estamos negando o aspecto judicial, estamos dizendo que não há salvação meramente judicial. Em Filipenses capítulo 2, eu quero que vocês abram, quero que você veja comigo a construção desse pensamento. Capítulo 2 diz assim, a partir do 1, acompanha aí. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo, se há entranhados afetos e misericórdias, pausa. Vocês entendem esse versículo? Quem entende esse versículo? Quando Paulo fala, se há, ele não diz que tem, também não diz que não tem. Ele diz, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Ouça-me aqui, por gentileza, com atenção. Quando se fala de igreja, de irmãos, de culto, a gente fala, não é de comunhão? Sim ou não? Alguém sai de casa e fala assim, vamos agora reunir na igreja lá para tocar o terror. Alguém diz isso? Não. Alguém chega em casa e diz assim, não, nós na igreja nós se odeia e nós bate a gente se morra, a gente fala mal. Alguém diz isso? Não, sempre é como? Não, o culto é uma bênção, a igreja é tão amorosa, os irmãos estão tão unidos, né? Não é assim que a gente ouve sempre? Então, Paulo olha para a igreja e fala assim, no plano teórico, quando vocês falam sobre tudo, vocês falam de quê? De exortação em Cristo, vocês falam de consolação, de amor, vocês falam de comunhão do Espírito, vocês falam de afetos, de misericórdias que estão entranhados profundamente no vosso ser, é a pregação de domingo, é o compartilhar dos irmãos no grupo, todo mundo, mensagem maravilhosa no chat, é ou não é? Aí Paulo fala muito bem, se há tudo isso que vocês falam, então completem a minha alegria. Se diz completa a minha alegria, quer dizer, Paulo tinha uma alegria parcial, precisava de ser o quê? Completada. Qual é essa primeira parte da alegria? Ele pregou e os irmãos receberam e entenderam e glorificaram. Agora fala assim, agora vamos completar minha alegria. Vamos agora trazer essa palavra para a prática. Quando a palavra chega nos relacionamentos, a alegria do apóstolo está completa. Ora, mas quando Paulo diz isso, ele fala porque ele sabe da condição da igreja. Ele sabe que havia muitos problemas. Não é só a nossa que tem problema. A de Filipos também tinha, a de Efésios também tinha, a de Roma também tinha. Toda a igreja tem problema. Por isso nós temos que pregar e pregar para compreender, e compreendendo possamos nós começar a buscar o caminho dessa verdade prática no nosso viver. Isso é redenção. Ele diz, completai a minha alegria, de modo que. Agora ele vai demonstrar como é que ele gostaria que fosse. Porque a ideia de que não é que a igreja é formada por pessoas redimidas, não é a ideia de que a igreja é o conjunto de pessoas salvas, não é a ideia? Então ele fala assim, então, que tal? Aí ele começa, olha só, de modo que penseis a mesma coisa. Ou seja, só é possível que se pense
a mesma coisa se todos nós estivermos no mesmo plano espiritual do reino de Deus. Lógico, quando falou Paulo, penseis a mesma coisa, ele não quer dizer que quando eu penso aqui em um objeto, você também pensa. Ele quer dizer, vocês devem ter uma harmonia de pensamento. Vocês não podem viver em contendas. Não tem contenda? Será que crente contende? Ele vai colocando. Tenhais o mesmo amor. Olha. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Tudo coisas positivas, né? Mesma alma, mesmo espírito, mesmo sentimento, mesmo amor. Aí os irmãos estão fingindo, não estão entendendo nada. Aí ele fala, então deixa eu ser mais claro. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo e vanglória são coisas do pecado. Todo partidarismo, todo. Não tem esse. Ele diz, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí agora cria aquela crise, porque nós nos deparamos com um problema. Paulo fala, se vocês têm tudo isso que dizem que têm, por que não completar minha alegria praticando essas obras de alguém redimido, de alguém completamente salvo? E aí ele começa no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, ele aponta o modelo. Eu comecei essa reunião falando de um modelo. Para você conhecer a si mesmo, olhe para o modelo do homem perfeito, Cristo encarnado em Jesus de Nazaré. Então ele fala, tende em vós, portanto, o mesmo sentimento. Ou seja, a salvação que nós experimentamos não prescinde dos sentimentos de Cristo em nós. Ou seja, o Cristo teve esses sentimentos tão nobres, que maravilha, por isso ele me salvou. Não, gente. Salvação é, ele teve tais sentimentos nobres, maravilhosos, e você que crer, você agora toma para si esse mesmo sentimento. E aí ele começa toda uma construção, desde o momento em que Cristo desce dos céus à terra, da terra ao Hades. Um processo de aniquilamento. O aniquilamento dele, segundo Paulo em Filipenses 2, no grego se lê kenosis. Kenosis é quando fala esse esvaziou-se a si mesmo. Esse esvaziamento se lê no grego kenosis. Essa kenosis começa quando é dito, sendo Deus. Começa lá de cima. Vocês entendem, não? Sendo Deus aqui, ó. Quando ele diz, sendo Deus, não se aferrou ou se apegou ao fato de ser, quando ele abre mão, ele começa a morrer. A morte é esse abrir mão do ser. A questão é que ele abriu mão do ser, de fato. Sendo Deus, não se apegou ao fato. Começou a morte. Começou o processo. Morte enquanto esvaziamento. Morte enquanto não levar em conta. Morte enquanto não se orgulhar. Não se falar, mas eu sou Deus, por que eu sendo Deus, eu tenho, sabe esse espírito? Então a morte começa quando ele, sendo Deus, ele não leva em conta. Quando diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, está dizendo exatamente que antes de haver mundo, sabendo Deus da trágica história da humanidade, lá está o Cordeiro de Deus totalmente disposto a esvaziar-se em prol da humanidade. É o ser divino que nunca se apegou ao fato de ser Deus. Deus nunca se apegou ao fato de ser Deus. Você quer ter uma ideia do que eu estou dizendo? É só você fazer aquele teste que eu sempre costumo fazer. Rapaz, olha,
se você fosse Deus, o que você faria? Você não tinha muitas soluções, não tinha? Todas baseadas em quê? Já imaginou? Quantos problemas a gente não resolvia? Teria bandido no mundo? Por quê? O cara quer ser bandido, você é Deus. Você resolve rapidinho. Como? Não precisa nem ter violência, não. É só mandar um anjo dar um beliscão nele e pronto. Já resolve o problema. Mas isso já mostra que nós queremos ser deuses, para ter o poder de fazer. Deus não, Ele é totalmente o inverso. Sendo Deus, e sempre foi e sempre será, Deus nunca vai se apegar ao fato de ser Deus. Já imaginou se você fosse Deus, você conseguiria ficar no anonimato sem se mostrar para as pessoas? Todo mundo, cadê Deus? Queria ver Deus. E Ele continua sendo Deus, graça, poder, vida, energia, saúde, te alimentando, escondido numa pétala de rosa, num raio do sol, escondido ali, Ele está ali. Você tem que percebê-lo pela sua intuição espiritual, mas Ele não tem essa onda de querer ser, querer mostrar-se. Então, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus. E aí é muito difícil você ler esse texto e você não lembrar de uma criatura que, não sendo Deus, porque era criatura, desejou ser Deus. É o que não faz essa questão, que não se apega, que não luta por isso, e o outro que, aqui embaixo, a criatura, não sendo, desejou ser Deus. Aí você vai fazer agora a leitura com essa comparação. Os sentimentos que há em Cristo Jesus, esvaziamento, kenosis, e essa elevação por meio da sublevação, da arrogância de um ser querendo ser Deus. Esse processo de subir da criatura para ser Deus, que só pode acontecer por meio do orgulho, do amor próprio, da violência, da ganância, é o caminho da queda, do pecado. Ou seja, todas as misérias que existem no mundo, todas, elas são o resultado de um coração que, não sendo, deseja ser. Isso é pecado. É o pecado original. É a desgraça do mundo, a miséria do mundo. Então, se existe um caminho de queda, quando diz que, como caíste do céu, ó estrela da manhã, não é? Tu que dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas dos céus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que ele querendo ser. Ele não é. Isso é a queda. Foi isso que resultou, é a causa de tudo que nós vivemos de misérias humanas. E o homem, a mesma coisa. Lembra de Gênesis 3:4? O que a serpente disse para o homem, ou para a mulher que seja? Você comendo serás como Deus. Mesma coisa. Não é diferente. Então, a queda não é comer uma maçã, ou que fosse uma pera ou uma melancia, não importa. A queda é orgânica. Acontece no coração. Por isso que redenção não pode ser uma cruz de madeira em Jerusalém, nem o sangue físico derramado da testa de Jesus de Nazaré. Não pode ser. Porque aquela morte não resolve o problema cósmico da alma, do coração. Não há desmerecimento. Mas a própria Bíblia explica que o que aconteceu na cruz foi uma demonstração histórica de algo que acontece no ser divino. Entende? De modo que, não havendo a morte histórica, não há nenhuma haveria do mesmo modo
a morte de Cristo na eternidade. Porque aqui ela está apenas se manifestando, se mostrando. Ela está apenas se mostrando. Querem ver um outro texto? Para os irmãos ficarem mais calmos. Nós voltamos para Filipenses já já. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Que nos salvou. Esse que é uma referência a Deus no versículo 8. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Essa graça nos foi dada em quem? Em Cristo. Ou seja, não é por meio da morte que nós somos salvos de Cristo? Então essa graça da salvação nos foi dada em Cristo. Está falando da morte dele, lá antes da fundação do mundo. Olha o versículo 10. E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo aparecimento. Ou seja, essa graça, essa redenção que nós recebemos antes do tempo eterno, em Cristo, lá atrás, ela foi o quê? Manifestada. Aí entenda, voltando para Filipenses, Paulo diz que sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, olha que nozes, a si mesmo se esvaziou. Imagina um momento, olhem para mim, ele na sua plenitude, na sua glória eterna. Gente, ele é o Logos, ele é o Logos, ele é o Criador, ele é Deus. E agora ele, olha que coração, para redimir, ele fala, eu me farei homem. Vou me tornar criatura. Vou me ocultar na criatura. Olha a ideia. E ele não é ser ocultado num planeta, não. É num homem. Lá no Oriente Médio, 30 mil pessoas moravam no lugar. Nasceu em Belém. Pobre. A descrição que se faz dele em Isaías 53, sem aparência, sem formosura, nenhuma beleza havia que nos chamasse a atenção. E não somente homem, mas ele veio para ser o servo, para servir os homens. E o pior, este homem, esse Deus encarnado agora homem, para servir o pecadorzão dos piores. Aquela homaiada, mulherada, tudo pecador, tudo sem futuro. E Jesus aqui, o Cristo aqui, para servir essa turma. Eu já ia falar, servir essa corja. Para você ver o que é esvaziamento. Hoje em dia a pessoa vive tranquilo, amigo de todo mundo. No dia que ele arruma um emprego, aí some dos amigos. Não quer saber mais dos amigos, porque agora comprou uma casa, né? Um dinheirinho melhor, tal. Já começa a não querer mais os familiares. Agora imagina só esse eterno. Isso é esvaziamento. Todo esse esvaziamento é morte. Que acontece onde? No coração. E não somente servo dos homens, mas ele agora se submete à morte. Eu vou morrer. Então veja que na sua morte, ele morre por todo esse desapego, por esse esvaziamento, por essa identificação, e agora por esse submeter-se à morte, e morte de cruz, que é uma morte vergonhosa, a morte de um maldito de Deus, uma morte desprezível. Só os grandes bandidos morriam aquele tipo de morte. E não somente a morte, mas descer até os lugares mais baixos da terra. Pronto. Isso é o esvaziamento. Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento. Esse sentimento de, vamos colocar, desapego, sendo não ser. E nosso problema é mais fácil. Porque eu acho que é muito mais difícil você ser e não se apegar
do que você não ser e desapegar. Desapegar do não ser é mais fácil. Basta você entender, eu não sou. Também a loucura é maior, né? Querer se apegar ao que não é. A loucura é maior. Então, o desapego começa lá em cima, sendo ele não se apega ao fato de ser Deus. Aí ele se faz o quê? Se faz homem, a identificação com o outro. Ele aceita ser identificado com o outro. E aí ele, depois da identificação, o serviço. Ele se torna servo dos homens. E aí agora a submissão. Ele se entrega à morte. E aí a aceitação de descer até o último degrau onde pode descer uma criatura sem Deus. O Hades. Esse é o Espírito de Cristo. Essa é a morte de Cristo. Essa é a redenção. Porque o contrário disso é exatamente o Lúcifer, né? Desejando ser, não sendo, exaltando. É um processo. Então não existe redenção de outro modo que não seja esse caminho inverso. Alguém pergunta, pastor, como é que pode Cristo nos salvar? Em que sentido ele nos salva por todo esse esvaziamento dele? Ora, você esqueceu o que é dito em Hebreus capítulo 10, versículo 20, quando é dito que ele nos abriu um novo e vivo caminho? Então essa descida do Cristo é construindo um caminho para que agora você tenha o meio de fazer o mesmo caminho que ele fez. Eu posso demonstrar no sentido contrário. Como é que pode Lúcifer cair e Adão cair e eu também sou caído? Como pode ser isso? Ora, quando Adão caiu, Adão construiu um caminho de queda. E aí por meio, né, da nossa identificação com Adão, por meio do mimetismo psicológico, por meio da cultura, nós fomos tomando o mesmo caminho de Adão. Adão caiu, eu sou culpado? Não, você faz a mesma coisa que ele. As mesmas escolhas, os mesmos caminhos, os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, nada diferente. Quando Cristo então vem, ele constrói um caminho, ele abre um caminho na humanidade. Por isso ele se faz homem. Agora estabelece-se uma nova consciência, uma nova possibilidade. Agora o Evangelho é proclamar ao mundo que o Cristo veio. Ele estabeleceu um novo caminho, uma nova consciência. E que você deve olhar para Ele e, crendo nele, se identificar com Ele, experimentar a redenção que Ele efetuou. Isso é redenção. Então a redenção, ela acontece no plano da eternidade, letra A. Ela acontece no plano histórico, por meio do modelo, mostrando a encarnação do Cristo. Na letra C, por meio da morte vicária do Filho de Deus. Ok? Vira a sua página. Número 3 diz assim: não é, portanto, a violência física sofrida pelo Salvador que redime. Pelo contrário, a violência exercida pelos homens maus sobre Jesus é que viabilizou, em maior medida, a manifestação do Espírito salvífico, único capaz de verdadeiramente redimir o homem. Alguém pergunta, pastor, mas então me fala, você está dizendo que a violência física que ele sofreu não redime? Para que serviu ela então? Ora, todos os maus tratos, o desprezo, os golpes que ele recebeu, apenas construía um contexto no qual o Espírito de Cristo podia se manifestar enquanto salvação. Porque ele imaginou se alguém desse um golpe em Cristo e Cristo devolvesse? Então, ou se ninguém desprezasse a Cristo, se ninguém ferisse a Cristo, se ninguém humilhasse a Cristo, como podia se manifestar essa morte do Cordeiro antes da fundação do mundo? Então as coisas piores tinham que acontecer com o seu corpo físico e externamente, para que o seu espírito interior pudesse se mostrar e se revelar. Entendem? Temos que tomar esse cuidado, né?
Porque quando fala, a Bíblia fala, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí tem um espertalhão que diz, olha, eu consegui uma gota do sangue de Jesus. Já aconteceu na antiguidade. Não tinha a igreja católica, não vendia as lasquinhas da cruz? Poxa, a pessoa comprava por um valor absurdo uma lasquinha da cruz. E o pior é que essa cruz não acabava nunca. Tirava-se todas as lascas possíveis, mas ela estava sempre grande. Nunca diminuía. Nunca desaparecia, porque se acabasse não entrava mais dinheiro, né? E o povo não queria nem saber, eu queria um pedacinho da cruz. O importante é isso. Então, em que sentido nós somos, diz que o sangue nos redime? Ora, é esse espírito de abnegação, essa morte para si mesmo. Veja então que o morrer de Cristo estava para morrer, era o morrer para si mesmo, sendo não julgou por usurpação o ser. E a nossa morte é a morte do ego, porque nós temos que fazer morrer esse instinto de querer ser, não sendo absolutamente nada. Número 4. O espírito de redenção, 2 Coríntios 4:10, que é amor, graça, bondade, misericórdia, perdão, serviço voluntário e altruísmo em favor de todos os homens, é o que em nós faz morrer, aniquila e destrói o velho homem, o qual é diametralmente oposto ao Espírito do Cristo de Deus. Aí que está o detalhe. Ele fala assim, pastor, como é que eu faço para experimentar essa redenção? De que maneira? Você tem vários relacionamentos, não tem? Você diariamente está em contato com várias circunstâncias possíveis. Constantemente. A questão é que você precisa, primeiramente, você admira Cristo, admira o Espírito de Cristo. Você concorda que aquilo que ele viveu é a verdade, a única verdade, suprema verdade, e que fora dele tudo é pecaminoso e perverso? Vocês têm isso no coração? Então, olha que caminho bacana. O espírito de redenção, que é amor, graça, bondade, misericórdia, perdão, serviço voluntário e altruísmo em favor de todos os homens, é o que em nós faz morrer, aniquila e destrói o velho homem, que é diametralmente oposto ao Espírito de Cristo. Então, esse Cristo está aí, o poder está aí, a redenção está aí. Basta você agora decidir exercer amor num contexto em que você não faria. Se dispor a servir a todos os homens num contexto em que você não serviria. Mas não é fazer isso por lei, força de lei. Se eu não fizer, porque isso não funciona. É você buscar, Senhor, eu quero esse coração. Quando você fazer, eu quero esse coração, você já está sendo trabalhado, já tem mudanças acontecendo dentro de você. Letra D, e última letra do terceiro tópico. Por meio da ressurreição e ascensão de Jesus. Letra D, por meio da ressurreição e ascensão de Jesus. E aí nós tocamos no ponto da ressurreição de Cristo. E quando fala da ressurreição, podemos pegar todos os passos, né? Desde a ressurreição, a ascensão, entronização e exaltação. Tudo isso faz parte da redenção. Não é só Cristo que ressuscita, nós também ressuscitamos com Ele. Não é só Cristo que ascende aos céus, nós também ascendemos aos céus. Não é só Cristo que é entronizado, nós também somos entronizados. Nunca se esqueça, o princípio supremo do Evangelho, união com Cristo. Quando diz, eu creio no Evangelho, está dizendo, eu me uno a Cristo em tudo o que Ele é, desde encarnação, morte, ressurreição, ascensão, entronização e exaltação. São os pontos. Então, a minha grande intriga, e o que eu quero que vocês entendam,
é que os crentes enfatizam a morte física de Jesus, enfatizam a ressurreição física de Jesus. Eles discutem: Jesus ressuscitou em carne mesmo ou foi só em espírito? Eles têm isso por uma discussão de vida ou morte. Vocês entendem o que eu estou falando? Aí eu pergunto assim: tudo bem, gente, digamos que foi em corpo mesmo, de carne e tal, tudo bem, é o que a Bíblia diz, é o que eu acredito, particularmente Alexandre acredita sim. Mas digamos que não seja, tenha sido em espírito, ela tem menos poder agora para salvar? Você percebe que as pessoas estão discutindo coisas que não diminuem nada, porque a ressurreição é a vitória sobre a morte, acabou. O povo é engraçado, o povo, eles querem saber. Jesus falou sobre a riqueza, né? O problema da riqueza, Mateus 19. Aí ele fala do problema do rico. O rico tem um problema no coração, de uma avareza tão grande, que é impossível que um rico entre no reino dos céus. Aí Jesus queria deixar isso tão claro para as pessoas, tão claro, mas tão claro, que ninguém tivesse dúvida que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. É uma coisa muito horrível, e por isso priva o homem do reino de Deus. Aí ele vai e fala uma comparação, só para você entender o problema do rico. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, quando você pensa num camelo, um bicho enorme, quando você pensa numa agulha, aquele fundinho da agulha, tem como? É só para você ter uma ideia. O rico não vai entrar. É mais fácil o camelo passar do que o rico entrar. Você tem que desistir completamente da ideia ou da possibilidade de que um rico, no sentido de um coração ganancioso, mau, cujo Deus é Mamon, entre no reino de Deus. Aí vocês acreditam que nunca me perguntaram: pastor, eu quero entender melhor o coração, o que é ter um coração de um rico? Eu queria entender melhor o que é ser rico. Porque é grave, porque se o rico não entra, então isso é uma coisa muito grave. Eu quero entender melhor sobre esse rico, para que eu não seja esse rico. Não seria legal? Nunca me perguntaram. Mas já me perguntaram 1 milhão de vezes: pastor, essa agulha é agulha mesmo? E o camelo é camelo mesmo? Eu falei: é camelo, agulha, agulha. Não é porque disseram que tem uma porta no muro de Jerusalém. Gente do céu, antes não tivesse dito essa comparação. Porque o povo não quer saber o que é o coração do rico. Estou discutindo se o camelo é uma corda e o fundo da agulha é um buraco que tinha no muro de Jerusalém. Vocês estão entendendo a história? Eles discutem qualquer coisa. Quando fala da morte, estão discutindo se a cruz pertencia mesmo a Barrabás, ou fizeram uma para Cristo de fato. Aí querem saber dessas coisas totalmente físicas, não é? E se esquece da morte que é no ser. A morte que redime é a morte que Paulo descreve em Filipenses capítulo 2. É essa kenosis. E a prova disso é que a própria Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes. Então, se foi antes, só pode ser essa, não pode ser a outra. E a prova de que a morte dele é essa e não a outra é que você também morreu com ele. E a morte que você morreu com ele não pode ser a de Jerusalém, nem lá você estava. É um raciocínio. E a ressurreição? Semelhantemente. Nós somos também redimidos por meio da ressurreição de Jesus. Tem os textos bíblicos: Salmos 2, versículo 7, Atos 13, 33, João 17, 21 e 23. Vamos lá. Número 1, a ressurreição de Cristo foi o gerar do novo homem. Número 2, o retorno do Logos ao Pai em sua ascensão consiste em levar. Veja que levar está em itálico aí, né? Você não tomar literalmente, tá? Levar o homem para dentro de Deus, constituindo a nova humanidade. Número 3, a nova humanidade, a qual começa a ser gerada em nós pela regeneração do espírito humano, estará plenamente concluída por ocasião da glorificação. Número 4, a vida eterna, entretanto,
não será um marasmo como se mais não houvesse para ser realizado. Antes, uma vez que a vida eterna consiste em conhecer a Deus, teremos o eterno habitando eternamente na relatividade humana e o homem mergulhado em Deus na eterna busca de encontrá-lo sem nunca o alcançar plenamente, de modo que a distância entre o finito e o infinito será sempre infinita, embora o finito esteja plenamente tomado do infinito em sua relatividade. Entendeu? Eu explico. Esse esvaziamento, que é a morte, né? Ele resulta na ressurreição. Ou seja, morrer com Cristo é participar dessa kenosis do Cristo. E ressuscitar com Cristo, a Bíblia diz que nós ressuscitamos juntamente com Ele. De que tipo de ressurreição está falando de Cristo? É esse novo homem, essa nova consciência. Pastor, vamos perguntar, mas Cristo não ressuscitou? Lógico que Ele ressuscitou do modo como Ele morreu. Ele morreu fisicamente, ressuscitou fisicamente. Mas o que a Bíblia quer fazer você entender é que você precisa morrer com Ele. Mas a Bíblia não está dizendo para você morrer na cruz, lá em Jerusalém, e nem ser sepultado em Jerusalém, e ressuscitar fisicamente. Quer dizer, uma união nesse sentimento de morte. Quando a morte opera no nosso ser, ela destrói o quê? Destrói o engano, a ilusão, o ego, a máscara. A morte, ela destrói o problema do ego, que é uma grande ilusão. E aí nesse momento, quem aparece? Aparece você, o homem crístico, o homem que Deus criou, tendo Cristo como essa luz que ilumina o seu coração, o seu entendimento, a sua alma, essa luz que te guia. Surge um novo homem. Talvez Guimarães Rosa não tivesse conhecimento dessas verdades bíblicas, mas ele escreveu um conto chamado O Espelho. Ele diz que uma certa pessoa entrou num banheiro e o banheiro estava todo cheio de espelhos, todos os lados. E aí ele começou a se olhar nesse espelho e ele percebeu que ele tinha uma cara de monstro, uma cara toda monstruosa. E ele ficou espantado com aquilo e foi chegando perto do espelho e foi se observando. E aí ele pegou e puxou a orelha, que era muito feia, e ela saiu. Aí ele achou interessante, jogou fora, arrancou a outra orelha, aí depois tirou o nariz, foi tirando todas as coisas feias. Quando ele acabou de tirar tudo, o rosto dele sumiu no espelho. A pessoa ficou olhando para o espelho, mas não tinha mais nada, desapareceu. Aí ele ficou curioso, querendo saber onde é que ele estava, né? Observando no espelho, mas não tinha mais nenhuma imagem no espelho, porque ele tirou tudo. Aí ele percebeu, quando começou a surgir no espelho, o rostinho de uma criança. Foi surgindo um rosto infantil. O conto acaba exatamente assim, demonstrando o quê? Que tudo aquilo que nós somos não é nós exatamente, mas nós fomos forjados numa civilização sem Deus, fomos forjados numa cultura sem Deus. Nos ensinaram a ser maus e perversos, nos negaram o conhecimento de Deus, de nós, de tudo mais, de modo então que nosso ego hoje é como um grande monstro. E você tem que ir tirando essas coisas que foram colocadas em você, que te foram legadas ao longo do tempo, de Adão em diante, de um para o outro, gerando essa humanidade perversa. Quando então essa morte opera totalmente no homem, aquela imagem perversa, ela deixa de ser. Daí nasce o novo homem. Por isso que é dito que a ressurreição de Cristo foi o gerar de um novo homem. Ou seja, quando Cristo sai da sepultura, agora esse homem que sai de fato, esse Jesus de Nazaré, que fora crucificado, sepultado e morto, ou morto e sepultado, ele agora
é um homem totalmente tomado da divindade. É um corpo que está totalmente amalgamado com Deus. Um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo de glória, um corpo de poder, um corpo de honra, conforme está em 1 Coríntios capítulo 15. O retorno agora do Logos ao Pai, em sua ascensão, consiste em levar o homem para dentro de Deus. Aí você vê agora a imagem desse homem ressuscitado sendo ascendido aos céus. Ó. O homem volta a Deus. Mas estranho falar que o homem volta a Deus, porque Deus está e enche todas as coisas. Então essa ascensão demonstra o quê? O homem agora ganhando esse status de celestialidade, esse homem agora totalmente divino, esse homem que não é terreno, que é do céu. Ah, pastor, mas você está fazendo significar a ressurreição de Jesus? É só você dizer que ele saiu e subiu. Essa é a verdade. Ele saiu e subiu, está certo. Discordo, nem discuto. Mas não se esqueça, você morreu com Cristo. Qual foi a morte que você morreu? Foi essa que eles estão enfatizando? Você ressuscitou com Cristo. Qual é a ressurreição que você experimentou? É essa que eles estão anunciando? Cristo ascendeu aos céus, subindo, ó. Você também ascendeu com Cristo. Está em Efésios capítulo 2. Você foi entronizado com Cristo, porque é dito que você se assentou nos lugares celestiais. Isso não fala de um ser totalmente divino, totalmente nascido de novo, totalmente exaltado, totalmente glorificado. Essa não é a vontade de Deus, isso é a redenção. A nova humanidade, a qual começa a ser gerada em nós, aí agora nós entramos no assunto, né? Ou seja, tudo isso que Cristo passou, também ocorrerá conosco. A mesma coisa. De modo que essa obra começa quando o nosso espírito humano ganha função em relação à nossa alma, começa a iluminar a nossa alma. Aí começou o processo. E vai então desde a regeneração do espírito humano, e ela estará plenamente concluída por ocasião da glorificação. Ou seja, quando nós atingirmos dentro do nosso ser todos esses estágios de Cristo, da cruz para a sepultura, da sepultura para fora da sepultura, para o trono, para a exaltação. Nós estamos caminhando para esse fim. Mas eu corrijo, porque aqui diz assim, será plenamente concluída. Então, chegar no estado de glorificação, acabou. Aí eu digo, não, a vida eterna, entretanto, não será um marasmo, uma estagnação, um acabou, um não tem mais nada. Pensa numa coisa chata você chegar na eternidade e agora? Não, agora fica aqui, né? Não tem mais nada para fazer. Agora é só cantar, aleluia, ler a Bíblia, orar. Complicado. A vida eterna, entretanto, não será um marasmo, como se mais nada houvesse para ser realizado. Antes, uma vez que a vida eterna consiste em conhecer a Deus, a Bíblia diz que a vida eterna consiste em conhecer a Deus, teremos o eterno habitando eternamente na relatividade humana. Ou seja, porque Ele é eterno, embora nós estejamos já glorificados, só Ele é absoluto. Nós não seremos absolutos porque estamos glorificados. Não pense que a glorificação te torna absoluto. Não. Só Deus é e será sempre absoluto. Então Deus sempre estará, enquanto o eterno, o absoluto, habitando na nossa relatividade. Continuando. Teremos o eterno habitando eternamente na nossa relatividade humana e o homem mergulhado em Deus na eterna busca de encontrá-lo. O homem nunca deixará
de buscar a Deus, de querer conhecer a Deus. Pastor, mas nem na eternidade é que isso se intensificará. Porque nós estaremos livres de muitas coisas que nos impedem de buscar conhecer a Deus hoje. E estando nós livres dessas coisas, ou seja, já glorificados, o nosso desejo em conhecer a Deus vai ser um desejo tremendo. A nossa entrega é muito maior. De sorte, então, que será o homem mergulhado em Deus na eterna busca de encontrá-lo, sem nunca o alcançar plenamente. Não tem como o homem alcançar a Deus plenamente, porque Deus é infinito. Então, quanto mais o homem busca, né? De modo que a distância entre o finito, eu, e o infinito, que é Deus, será sempre uma distância infinita. Embora o finito, eu, esteja plenamente tomado do infinito em minha relatividade.